Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Franca. No vídeo de hoje, nós vamos continuar o nosso projeto de lendo Trono de Vidro. Hoje, eu trago para vocês um resumo e comentários de mais dois livros. São eles A Lâmina da Assassina e Herdeira do Fogo. O livro prequel e o que nós chamamos de livro 3 ou 4, depende da sua ordem de leitura. Como assim depende da sua ordem de leitura? Como eu disse no primeiro vídeo desse projeto, este livro aqui, o livro prequel, ele é indicado a ler como terceiro livro. Por quê? Você lê Trono de Vidro e Coroa da Meia-Noite antes de ler esse daqui, para você já entender a ambientação, conhecer os personagens antes de você ler esse livro aqui, prequel. Então, eu fiz nessa ordem de leitura. Eu li Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, A Lâmina da Assassina e Herdeira do Fogo até o momento. Para começar esse vídeo aqui, vamos falar sobre o resumo e a minha opinião de A Lâmina da Assassina. Em A Lâmina da Assassina, nós vamos ter a presença de 5 contos que se passam antes dos acontecimentos de Trono de Vidro. Nesses 5 contos, a gente começa a conhecer um pouco do que aconteceu com a Celaena Sardothien até ela ser enviada a Endover, que era aquela mina de trabalhos forçados. Então, o primeiro conto se chama A Assassina e o Lorde dos Piratas. Nesse conto, a Celaena e o Sam, que era outro dos assassinos do Aerobin Hamel, eles são enviados para negociar com o Lorde Pirata. Porém, quando eles chegam lá, eles descobrem que esse negócio era de escravizados. Eles foram enviados para negociar pessoas escravizadas. E a Celaena, ela não acha isso certo. Então, ela bola um plano junto com o Sam para libertar esses escravos em vez de fazer essa negociação. E aí que começa todo o descontentamento e a briga mesmo entre ela e o Aerobin. O segundo conto desse livro é A Assassina e a Curandeira. A Celaena, ela em uma das viagens dela, ela chega numa estalagem e nessa estalagem ela acaba conhecendo uma jovem que se chama Irene. Essa jovem, ela estava no caminho para ir para uma escola de curandeiros, só que ela ficou nessa estalagem, ela parou nessa estalagem e ela meio que se acomodou ali, ela não seguiu o rumo dela para essa escola de curandeiros. E a Celaena acaba ajudando ela porque a Celaena ensina para ela alguns golpes de defesa pessoal. Quando essa moça estava fechando essa estalagem, fechando o bar, ela é atacada por alguns homens e com a ajuda da Celaena, elas conseguem acabar com esses caras que estavam atacando elas. E no final, a Celaena, antes de ir embora dessa estalagem, ela deixa um punhado de dinheiro e fala para essa personagem, essa Irene, pegar esse dinheiro e ir para a escola de curandeiros e seguir o sonho dela e não ficar ali acomodada. Dizem que essa personagem ela vai ser importante no futuro da série, mas na minha leitura eu ainda não cheguei nesse ponto. O terceiro conto desse livro é A Assassina e o Deserto. Nesse conto, como punição pelo contrato lá com o Lorde Pirata não ter dado certo, o Aerobin envia a Celaena para treinar com os assassinos silenciosos no Deserto Vermelho.
ela precisa ganhar a confiança do mestre dos assassinos silenciosos para ele começar a treinar ela. Enquanto ela tá lá na fortaleza dos assassinos silenciosos, ela conhece uma jovem carismática chamada Ansel. Essa jovem conta a história dela, só que depois a Selena descobre que essa jovem ela estava envolvida em um plano de vingança e ela ataca o Lorde dos Assassinos Silenciosos. E aí a Selena, ela ajuda a proteger ali a fortaleza, ela dá a chance dessa jovem fugir e se arrepender do que ela fez, porque ela realmente se apegou a essa jovem e depois ela é treinada pelo Lorde dos Assassinos Silenciosos. O quarto conto é A Assassina e o Submundo, onde a Selena ela tá de volta para Forte da Caveira e o Aerobin tenta reconquistar a Selena e manda ela para um trabalho. Só que durante esse trabalho ela descobre que ela tá sendo mais uma vez manipulada pelo Aerobin. E aí ela fica tipo super nervosa, super assim, com muita raiva. E aí ela realmente começa a entender quem é o Aerobin e ela começa a entender o quanto ele tem controle sobre a vida dela. Então ela passa a enxergar esse ponto dessa relação, o quanto essa relação ela é tóxica para a vida dela. O último conto é A Assassina e o Império. A Selena e o Sam, que foi o assassino que ajudou ela lá no primeiro conto com o Lorde Pirata, eles estão em um relacionamento e eles decidem comprar a sua liberdade com o Aerobin. Então eles querem se mudar dali, eles não querem ficar mais sob o controle do Aerobin, então eles decidem pegar um último trabalho para pegar esse dinheiro e ir embora e não estar mais sob o controle do Aerobin. Porém, nesse último trabalho tudo dá errado, o Sam ele é capturado, ele é torturado e ele é assassinado. A Selena, ela fica devastada ao mesmo tempo que ela fica com sangue nos olhos e ela tenta fazer vingança porque a pessoa que ela amava foi assassinada. Só que aí ela foi traída e foi capturada e é aí que a gente descobre como que ela foi parar em Endovier, aquela mina de trabalhos forçados em Trono de Vidro. E também a gente descobre que tudo isso foi um plano do Aerobin, porque se ele não poderia ter ela, se ele não tinha mais controle sobre ela, ninguém mais teria. Então, foi por isso que ele fez todo esse plano contra ela. Esses são os contos, essa é a história do livro A Lâmina da Assassina. Assim, gente, são 5 contos. A gente conhece um pouco mais sobre a personalidade ou sobre... Realmente começa a entender o que levou a Selena a ser a pessoa que ela é em Trono de Vidro. Mas, gente, não precisava de um livro em separado para isso, sabe? Falam que o conto da Irene, da curandeira, vai ser importante lá pra frente. E o último conto, que a gente descobre como que o Sam foi assassinado e como a Selena foi mandada pra Endovier. Então, assim, de 5 contos, 2 são importantes. Então, a gente não precisava de um livro em separado. Como a gente tem outros livros da série, essas 2 histórias poderiam muito bem aparecer como um pensamento da Selena ou a Selena contando para outro personagem. A gente não precisava de um em separado, porque assim, os outros 3 contos, para mim, eles não agregam em nada. Eles estão aqui realmente só para fazer volume. Então, essa é a minha opinião. Eu gostei de saber, principalmente no último, entender como que tudo
aconteceu na vida da Celaena para chegar ao ponto dela estar presa, mas eu não precisava desse livro aqui, entendeu? Eu não precisava ler algo em separado para eu entender essa história. Como eu disse, poderiam muito bem, a Sarah poderia muito bem ter encaixado essas duas histórias como um pensamento, resumia um pouquinho, entendeu? Então, assim, essa é a minha opinião. Eu dei 2 estrelas pra essa leitura aqui. E assim, gente, essa é a minha opinião. Esse livro aqui é um livro desnecessário dentro da série Trono de Vidro. Agora, vamos falar um pouquinho sobre Herdeira do Fogo. Vou resumir aqui o que acontece nesse livro para vocês. No final de Coroa da Meia-Noite, o Chaol tinha convencido o rei a enviar a Celaena para Wendling, porque ele descobriu a verdadeira forma dela, a verdadeira magia dela, e em uma forma de proteger ela, de deixar ela longe do rei, então ele envia ela para Wendling. Então, no começo do livro Herdeira do Fogo, a gente acompanha os primeiros dias da Celaena em Wendling. Lá, depois de alguns dias lá, ela vê que tem um feérico ali na cidade e ela começa a seguir esse feérico, que a gente vai descobrir que foi um enviado da Rainha Maeve. A Rainha Maeve, ela é tia da Celaena. Ela é a atual rainha dos feéricos. E esse feérico que tava ali na cidade, que a Celaena seguiu ele, se chama Rowan. Ele é um guerreiro, um príncipe feérico, que foi enviado pela Rainha Maeve justamente para buscar a Celaena, para levar a Celaena até ela. A Celaena quer falar com a tia dela, porque a tia dela é uma férica super antiga, então ela acredita que a tia possa ter explicações e possa conhecer sobre as chaves Weird, que são as chaves que o rei de Adarlan tem e que tá envolvido em todo o mal, em toda a magia, em toda a invasão que ele está fazendo em outros reinos. Só que a Rainha Maeve falou, sim, eu tenho as informações que você quer, só que você vai ter que ir lá pro meu reino buscar. Para entrar no meu reino, você vai ter que desbloquear a sua magia. Porque eu sei que você não tá usando os seus poderes, você não tá se transformando em férica. Então, para eu te dar as respostas que você quer, você vai ter que se tornar férica de novo. E para isso acontecer, o Rowan vai te treinar. Então, a gente começa a acompanhar o Rowan treinando a Celaena para ela desbloquear os poderes. A Celaena, ela tem poder do fogo, só que ela não tem controle. Quando ela tenta usar, ela coloca fogo em tudo, é muito descontrole e ela não consegue mudar quando ela quer para a forma férica dela. Ela só consegue ficar na forma humana. Então eles começam esse treinamento, a gente começa a acompanhar vários dias desse treinamento, só que assim, no começo, a relação deles é bem hostil. Eles não conseguem conversar, eles só brigam, a Celaena, ela treina até desmaiar, o Rowan treina a Celaena até ela desmaiar, até exaustão. Então a relação deles no começo é bem hostil. Em paralelo a isso, nós temos os personagens que ainda estão em Adarlan. Então a gente tem o Dorian. O Dorian, ele descobriu que ele tem magia, né, nos outros livros. Em Coroa da Meia-Noite, ele descobriu que ele possui magia. Só que, quando ele se descontrola, quando ele fica nervoso, a magia dele simplesmente aparece. E ele tá escondendo isso do pai dele.
uma empregada, uma curandeira ali do castelo chamada Sorcha, ele acaba contando isso para ela, porque ela que cuidou dos ferimentos dele, da Celaena e do Chaol quando eles confrontaram aquele ser lá que apareceu no castelo no final de Coroa da Meia-Noite. Então ela começa a ajudar o Dorian a fazer preparações de ervas, alguma coisa para tentar conter os poderes dele. Enquanto isso, ele vai se apaixonando por ela. Então, eles começam um romance enquanto ela estava ajudando ele com essas preparações para conter o poder do Dorian. Em paralelo a isso também, o Chaol, ele descobre que um dos primos da Celaena, que chama Aedion Ashivir, esse primo da Celaena, ele tá fingindo que ele tá sob o comando da magia do rei. O rei deu um anel pra ele pra tentar controlar esse guerreiro. Só que aí esse guerreiro, ele tá fingindo, porque na realidade ele tá com os rebeldes tentando achar um jeito de derrubar o rei de Adarlan e contra as ações do rei de Adarlan. E o Chaol descobre tudo isso. Então o Chaol começa a ajudar o Aedion e os rebeldes com informações. Ele fala que na realidade ele não tá lutando contra o governo por causa do Dorian, só que ele também acha errado as coisas que o rei de Adarlan faz. Então tá meio que uma troca de informação. O Chaol acaba contando para Aedion que a Celaena na realidade é a Aelin, a princesa perdida de Terrassen, que todo mundo achava que estava morta. E o Aedion fica bem abalado com isso, porque ele e a Aelin, quando eles eram pequenos, quando eles moravam em Terrassen, eles eram muito próximos. Eles moravam juntos. Então ele saber que na realidade ela tá viva e que ela se tornou a assassina do rei impacta ele muito. Ele fica muito abalado com essa informação. Em paralelo a isso também, porque nesse livro a gente tem vários núcleos com várias coisas acontecendo. A gente tem a introdução de um novo núcleo que são das bruxas ali daquele reino. O rei de Adarlan, ele criou monstros chamados Wyverns e ele reuniu todas as bruxas numa competição que quem conseguir domar e voar esses monstros vai fazer parte do exército dele na grande guerra que ele está idealizando, e depois ele vai dar um pedaço de terra que vai se tornar o reino das bruxas, porque até então as bruxas não têm mais um reino só delas e elas são caçadas. Então a gente acompanha a Manon. A Manon é uma bruxa do clã Dentes de Ferro. Ela é como a herdeira desse clã. E aí a gente acompanha todo o treinamento dela e o fato dela escolher um dos Wyverns mais fracos. A avó dela, que é a bruxa mestre ali do clã dos Dentes de Ferro, fica puta com isso porque ela escolheu um dos bichos mais fracos, sendo que a oponente dela escolheu um dos mais fortes. Só que a Manon consegue domar esse bicho e fazer ele ficar forte e enfrentar os outros. Então, o objetivo do rei de Adarlan com as bruxas, em treinamento, tudo, é bem sucedido nesse livro. Durante o treinamento com Rowan, a Celaena ela tem que enfrentar todos os traumas dela. E depois que ela enfrenta esses traumas e ela até compartilha com Rowan, ela consegue desbloquear os poderes dela. Então ela consegue domar o fogo dela, ela consegue se transformar em feérica.
E eles descobrem que o rei de Adarlan enviou milhares de soldados juntamente com monstros chamados Valg para invadir aquele reino, aquele pedacinho que tinha feéricos e semifeéricos ali reunidos. Então, a Celaena, junto com o Rowan, eles enfrentam esse exército e esses monstros. A Celaena, ela quase perde os poderes dela, mas ela consegue enfrentar esses monstros e acaba com o exército de Adarlan, aquele pedaço do exército de Adarlan que estava invadindo ali. Em contrapartida, lá em Adarlan, o rei descobre que o Dorian, o Chaol, o Aedion, eles estavam todos tramando, eles tinham alguma coisa. O rei executa a Sorcha, que era com quem o Dorian estava se relacionando na frente do Dorian. Eles prendem o Aedion, só que o Chaol, ele faz um plano lá para soltar o Aedion e ele acaba fugindo. Só que o rei, ele consegue pegar um dos anéis com aquela pedra que deixa todo mundo sob influência do rei e coloca no Dorian. Então o Dorian está sob influência do rei e o rei sabe que ele tem magia. Então, provavelmente nos próximos livros, o rei de Adarlan vai usar a magia do Dorian como mais uma arma do exército dele. A Celaena vai lá falar com a tia dela, fala que ela já libertou os poderes dela e tal. A tia dela dá as informações sobre as chaves Weird que ela queria, só que elas entram ali no confronto e a Celaena acaba aceitando que na realidade ela é a Elin e não a Celaena. A Celaena é como uma fachada que ela criou para esconder os sentimentos dela até então, a força dela até então. E aí ela confronta a tia dela e pede para a tia dela libertar o Rowan, porque o Rowan tinha tipo um pacto de sangue assim com essa tia da Celaena. A tia dela acaba libertando, né? Porque a Elin, ela viu quanto a Elin é poderosa e a Elin ameaçou ela. E o Rowan jura lealdade a Elin, que é a verdadeira rainha de Terrassen. E o livro termina com a Elin voltando pra Adarlan. E aí a gente fica naquele clima de como que vai desenrolar, porque já chegou a informação pro rei que a Elin tá viva, só que ninguém sabe exatamente que é a Celaena. Então é nesse clima que o livro Herdeira do Fogo termina. As considerações sobre Herdeira do Fogo. Eu gostei desse livro aqui, mas é aquela típica fórmula da Sarah J. Maas que a gente já conhece, que ela enrola mais ou menos uns 70% do livro e aí deixa muitos acontecimentos seguidos pro finalzinho do livro. A gente acompanha páginas e páginas do treinamento da Manon com as bruxas e do treinamento da Elin com o Rowan. Inclusive, esse é um ponto que eu tava conversando com algumas amigas minhas e até a gente falou, a Elin, ela só treina. Em Trono de Vidro, ela treinou para a competição do rei. Em A Lâmina da Assassina, ela foi pro deserto treinar com os assassinos silenciosos. Nesse livro, ela tem que treinar para desbloquear os poderes dela. A menina não faz mais nada. A menina, ela só treina. A vida dessa menina é treinar. Então, assim, essa parte, ela é muito repetitiva. E aí, a parte boa, que é dos acontecimentos, a invasão do exército e dos Valg, e quando o rei descobriu os poderes do Dorian e o plano do Chaol com a Aedion, fica tudo muito corrido. Então, esse é um ponto, assim, que eu não gostei muito. Eu preferia muito mais várias páginas desses acontecimentos finais do que só treinamento, entendeu?
Outro ponto que as pessoas até riram, que eu comentei no TikTok, foi: a Selena vê um feérico numa cidade que ela não conhece, um cara que ela não conhece, e ela simplesmente vai e começa a seguir ele pela floresta. Tipo assim, gente, é só... Tipo assim, é nessas horas que a gente tem que fechar os olhos pros livros de fantasia e só, tipo, deixar rolar. Porque, em sã consciência, quem faria isso, gente? Ah, eu não conheço esse cara, mas ele deve ser da minha raça, então vou seguir ele. Entendeu? Tipo assim. Aí outro ponto, o Dorian. O Dorian não pode ver uma mulher dando atenção pra ele que ele já se apaixona. A Selena dava atenção pra ele se apaixonou. Agora a Saoirse dava atenção pra ele se apaixonou. O cara é muito carente. Ele é o príncipe do reino. Eu já falei isso em outras vezes. Ele é o príncipe do reino e ele fica nessa carência toda, sabe? Então esses pontos, assim, eu não tô falando que o livro é ruim. Eu gostei da história, eu gostei do desenvolvimento. A gente começou a conhecer outros personagens, então não ficou tudo no mesmo núcleo de sempre, como ficou os outros 2 livros da série. Só que tem esses pontinhos, assim, que quando a gente para pra pensar, talvez a gente nem devesse parar pra pensar, sabe? Porque pode ser que estrague a experiência. Eu fiquei levando na brincadeira esses pontos, mas se alguém tiver um olhar um pouco mais crítico, pode atrapalhar a experiência de leitura. E essas foram as minhas opiniões e resumos sobre mais 2 livros da série O Trono de Vidro. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês concordam com as minhas opiniões? Comentem aí, vamos conversar. Mês que vem tem mais vídeos sobre essa série aqui, sobre mais 2 livros dessa série. Aguardem e continuem acompanhando. E não se esqueçam de ajudar o canal Leitura Franca. Comentem, curtem, compartilhem, acionem o sininho e se inscrevam no canal Leitura Franca. Bora ajudar a gente a crescer cada vez mais. E foi isso por hoje, leitores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e boa leitura!